Você não precisa carregar todos os pesos que colocaram sobre você. Alguns fardos não fazem barulho. Eles não aparecem como uma grande tragédia, não chegam gritando, não derrubam você de uma vez. Eles se acumulam em silêncio, dentro da mente, dentro do peito, dentro da rotina. Até que um dia você percebe que está cansado sem saber exatamente de quê. Você acorda pesado. Responde pessoas que não mereciam sua energia. Explica demais para quem nunca quis entender. Se compara com vidas que nem conhece de verdade. Tenta agradar quem mal repara em você. Guarda mágoas, expectativas, cobranças, perfeccionismo, culpa, necessidade de aprovação, conversas inúteis e opiniões que não acrescentam nada. E então, começa a chamar isso de vida. Mas não é vida, é acúmulo, é excesso emocional, é ruído interno. É uma casa mental cheia de objetos velhos, onde cada lembrança, cada medo, cada comparação e cada necessidade de ser aceito ocupam um espaço que deveria pertencer à sua paz. O estoicismo nos ensina algo profundo. Muitas batalhas não são vencidas quando você fala mais alto, se explica melhor ou prova alguma coisa para o mundo. Algumas batalhas são vencidas quando você simplesmente para de carregar aquilo que nunca deveria ter sido seu. Existe uma força silenciosa em abandonar certos pesos sem anúncio, sem espetáculo, sem discurso de despedida. Existe maturidade em se afastar de alguns dramas sem precisar explicar cada passo. Existe dignidade em escolher a própria paz sem transformar isso em guerra. Porque nem todo fardo precisa ser discutido. Alguns precisam apenas ser deixados no chão. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando na sua vida. Não uma nova conquista, não uma nova opinião, não mais uma meta, não mais uma promessa, mas a coragem de eliminar silenciosamente aquilo que vem drenando sua mente há tempo demais. O primeiro fardo que você precisa abandonar é a necessidade de se explicar para quem escolheu te ferir. Há uma dor muito específica em tentar ser compreendido por alguém que já decidiu distorcer você. Você fala, a pessoa interpreta mal. Você explica, ela transforma sua explicação em defesa. Você tenta mostrar sua intenção, ela procura uma falha. Você abre o coração. Ela usa sua sinceridade como uma nova arma. E quanto mais você tenta esclarecer, mais se afunda em um terreno onde a verdade não é bem-vinda. Esse é um dos maiores desperdícios de energia emocional. Tentar provar sua bondade para quem se beneficia da sua culpa. Existe uma diferença entre diálogo e mendicância emocional. Diálogo acontece quando duas pessoas estão dispostas a compreender. Mendicância emocional acontece quando você se humilha tentando convencer alguém a reconhecer uma dor que ela mesma ajudou a causar. E o estoico precisa aprender a perceber essa diferença. Nem toda pessoa que machucou você merece uma explicação longa. Nem toda relação quebrada precisa de uma cena final. Nem todo afastamento precisa virar um julgamento público. Às vezes, a atitude mais sábia é apenas retirar sua presença do lugar onde ela deixou de ser respeitada. Não como vingança, não como orgulho, não como teatro, como preservação. Marco Aurélio ensinava, em essência, que a melhor resposta ao mal não é se tornar semelhante a quem o praticou. Essa ideia é poderosa, porque mostra que sua vitória não está em ferir de volta, nem em provar que o outro estava errado, nem em fazer a pessoa sentir o que você sentiu. Sua vitória está em não permitir que a dor transforme seu caráter em uma cópia daquilo que te machucou. Quando alguém quebra sua confiança, você não é obrigado a continuar oferecendo acesso à sua vida como se nada tivesse acontecido. Perdoar, quando acontece, é um processo interno, mas manter proximidade é outra coisa, e há situações em que a distância não é frieza, é lucidez. Você não precisa odiar para se afastar, não precisa desejar o mal para colocar limite, não precisa explicar cada detalhe para encerrar um ciclo.
Algumas portas podem ser fechadas com calma, sem bater, sem gritar, sem avisar o bairro inteiro. O problema é que muitas pessoas confundem silêncio com fraqueza. Acham que, se você não se explicou, perdeu. Se não respondeu, aceitou. Se não se defendeu, ficou por baixo. Mas isso é visão de quem ainda mede força pelo barulho. A mente treinada entende que nem toda resposta merece sua voz. Há pessoas que não querem ouvir sua verdade. Querem apenas mais material para distorcer. Há pessoas que não buscam reconciliação, buscam acesso. Há pessoas que não sentem falta de você, sentem falta da utilidade que você tinha na vida delas. E quando você percebe isso, explicar demais deixa de parecer maturidade e começa a parecer abandono de si mesmo. Pense nas vezes em que você passou noites criando frases na cabeça, tentando encontrar o jeito perfeito de dizer o que sentia, imaginando uma conversa em que finalmente a pessoa entendia. Mas no fundo, talvez você já soubesse. Quem realmente se importa não precisa que você sangre em detalhes para perceber que te feriu. A paz começa quando você para de implorar compreensão em lugares onde só existe resistência. Isso não significa se tornar duro, frio ou inacessível. Significa aprender a proteger sua energia. Significa aceitar que algumas pessoas só entendem sua ausência depois de abusarem da sua presença. Significa reconhecer que continuar se explicando para quem não quer compreender é como jogar água em uma terra que se recusa a florescer. Então, se alguém te feriu profundamente e nunca demonstrou responsabilidade real, pare de construir discursos para convencer essa pessoa da sua dor. Volte para si, cuide da sua mente, recupere sua dignidade, deixe que o tempo revele aquilo que suas palavras não conseguiram mostrar. Às vezes, a resposta mais forte é simplesmente não permanecer disponível para quem só aprendeu a te diminuir. O segundo fardo é carregar metas que já não pertencem à pessoa que você está se tornando. Nem todo objetivo merece continuar na sua vida só porque um dia fez sentido. Há metas que nasceram de uma fase antiga, de uma insegurança antiga, de uma necessidade antiga de provar valor para alguém. Talvez você tenha desejado algo porque todos ao redor pareciam desejar. Talvez tenha escolhido um caminho porque queria ser admirado, aceito, respeitado ou visto como alguém importante. Talvez tenha passado anos perseguindo uma versão de sucesso que hoje já não conversa com sua alma. E aqui está uma verdade difícil. Insistir em uma meta desalinhada também é uma forma de prisão. Muita gente tem medo de abandonar objetivos antigos porque confunde mudança com fracasso. A pessoa pensa, eu já investi tanto tempo nisso, não posso parar agora. Mas tempo investido em uma direção errada não obriga você a desperdiçar o resto da vida seguindo nela. O estoicismo não ensina teimosia cega, ensina clareza, ensina examinar a própria conduta, ensina a separar desejo verdadeiro de vaidade, ensina a perguntar, isso ainda pertence ao meu caráter ou apenas ao meu ego? Sêneca refletia sobre o modo como desperdiçamos a vida com aquilo que não merece nossas horas. E talvez uma das formas mais silenciosas de desperdício seja continuar perseguindo metas que já não têm alma, apenas porque temos medo de admitir que mudamos. Há pessoas correndo atrás de cargos que odeiam apenas para provar algo. Pessoas acumulando bens para impressionar olhos que nunca estarão satisfeitos. Pessoas mantendo projetos mortos porque não suportam a ideia de recomeçar. Pessoas presas em ambições antigas, como se abandonar uma meta fosse abandonar a própria dignidade. Mas há dignidade em ajustar a rota. Existe maturidade em dizer, isso já não me serve. Existe sabedoria em perceber que nem todo plano precisa virar destino. Existe coragem em sair discretamente de uma corrida que você só estava disputando para ser aprovado por uma plateia invisível.
A vida fica mais leve quando você para de transformar todo desejo antigo em obrigação eterna. Mas faça isso com silêncio. Nem toda mudança precisa ser anunciada. Nem toda decisão precisa ser explicada. Nem toda nova fase precisa receber validação pública. Muitas pessoas perdem força porque contam cedo demais o que ainda precisa amadurecer dentro delas. Há movimentos que precisam de privacidade para ganhar raiz. Quando você decide abandonar uma meta desnecessária, não precisa convencer ninguém. Apenas reorganize sua energia, ajuste sua agenda, redirecione seus esforços, retire tempo do que não importa e coloque presença no que realmente constrói você. Porque uma vida profunda não se mede pela quantidade de metas que você persegue, mas pela qualidade das razões que te movem. Antes de continuar lutando por algo, pergunte: se ninguém visse, se ninguém aplaudisse, se ninguém soubesse, eu ainda escolheria isso? Essa pergunta limpa muita coisa. Se a resposta for não, talvez você não esteja buscando propósito. Talvez esteja buscando aprovação disfarçada de ambição. O terceiro fardo é expor demais aquilo que deveria ser curado em silêncio. Vivemos em uma época em que muita gente confunde desabafo com sabedoria e exposição com cura. A pessoa termina um relacionamento e sente vontade de contar tudo. Briga com alguém e quer revelar detalhes. Sente-se traída e deseja narrar cada episódio para provar que foi vítima. Fica magoada e procura uma plateia para validar a própria dor. Mas nem toda dor precisa virar conteúdo, nem toda ferida precisa de testemunhas, nem todo fim precisa se transformar em espetáculo. Há experiências que só cicatrizam quando são protegidas do excesso de opinião. Quando você compartilha demais um conflito íntimo, talvez sinta alívio no começo. Parece que está colocando para fora. Parece que está sendo compreendido. Parece que está recuperando o controle. Mas muitas vezes você apenas espalha sua ferida em várias mãos e nem todas saberão tocá-la com respeito. Algumas pessoas vão ouvir por cuidado, outras por curiosidade, outras por prazer no drama. Outras vão usar sua vulnerabilidade como assunto. E quando você perceber, aquilo que deveria ser um processo de cura virou combustível para comentários, julgamentos e versões distorcidas. O estoico entende que nem todo sofrimento deve ser tratado em praça pública. Isso não significa reprimir tudo. Não significa sofrer sozinho por orgulho. Há momentos em que conversar com alguém confiável é necessário. Há dores que precisam de apoio real, de orientação, de acolhimento. Mas existe uma grande diferença entre buscar ajuda e espalhar detalhes para aliviar o ego. A cura profunda exige discrição. Quando um vínculo termina, quando uma amizade se quebra, quando uma relação perde o respeito, você não precisa destruir a imagem da outra pessoa para proteger a sua. A dignidade também aparece na forma como você encerra ciclos. É possível reconhecer que alguém te feriu sem transformar a história inteira em exposição. É possível se afastar sem humilhar. É possível aprender sem divulgar. É possível sofrer sem entregar sua intimidade a qualquer ouvido disponível. Pergunte a si mesmo: eu quero falar sobre isso para curar ou para ser validado? Quero compreender o que aconteceu ou apenas fazer alguém parecer errado? Estou buscando clareza ou tentando aliviar a dor através de uma plateia? Essa honestidade muda tudo. Muitas vezes, a vontade de contar demais nasce de uma ferida que ainda quer vencer a narrativa. A pessoa não quer apenas paz. Quer que todos saibam que ela estava certa. Quer que o outro seja condenado. Quer que sua dor receba aplauso. Mas esse caminho pode prender você ao passado com uma corrente mais forte do que a própria lembrança. Porque aquilo que você repete demais, você revive demais.
Há dores que precisam ser elaboradas, não performadas. Então, preserve sua história. Fale com quem pode ajudar. Escreva, reflita, ore, medite, caminhe, busque orientação se necessário. Mas não entregue sua intimidade ao ruído do mundo. Algumas vitórias começam quando você aprende a não transformar sua ferida em notícia. O quarto fardo é levantar a voz para tentar provar força. A raiva tem um talento perigoso. Ela faz você se sentir poderoso no momento exato em que está perdendo o domínio de si. Você sente o peito aquecer. A respiração muda. O rosto endurece. As palavras começam a subir antes da razão conseguir examiná-las. E em segundos, aquilo que poderia ser uma conversa vira uma disputa. Aquilo que poderia ser firmeza vira agressão. Aquilo que poderia ser clareza vira arrependimento. Muita gente grita porque não aprendeu a sustentar presença em silêncio. Levantar a voz pode até intimidar por alguns instantes, mas raramente constrói respeito verdadeiro. O respeito que nasce do medo desaparece quando a ameaça acaba. O respeito que nasce da postura permanece. O estoico não busca parecer forte. Ele busca ser governado pela razão. Isso não significa falar baixo sempre, aceitar tudo ou engolir injustiças. Significa não permitir que uma emoção momentânea decida o tom do seu caráter. Significa escolher palavras que sirvam à verdade, não apenas à descarga da raiva. Significa entender que, se você perde o controle para ser ouvido, talvez já tenha perdido a parte mais importante da conversa. Pense em uma pessoa que permanece calma em meio ao caos. Ela não precisa gritar para ocupar espaço. Não precisa humilhar para demonstrar autoridade. Não precisa explodir para ser levada a sério. Há algo nela que causa impacto justamente porque não se desorganiza com facilidade. Essa presença é rara e, por ser rara, é poderosa. A mente comum reage no volume. A mente treinada responde com precisão. Na próxima vez em que sentir a emoção subindo, observe antes de obedecer. Pergunte: eu estou prestes a falar para resolver ou para ferir? Quero esclarecer ou vencer? Estou usando minha voz para construir limite ou para descarregar uma tempestade interna? Essa pausa pode salvar relações, reputações e, principalmente, sua paz. Porque uma palavra lançada no auge da raiva pode continuar ecoando muito depois que a emoção passou. E há frases que não voltam para a boca depois de ditas. Firmeza não precisa de grito. Você pode dizer não com calma. Pode impor limite com educação. Pode encerrar uma conversa com dignidade. Pode discordar sem atacar. Pode se retirar sem fazer cena. Pode mostrar seriedade sem transformar sua voz em arma. O verdadeiro autocontrole não é a ausência de emoção, é a capacidade de não ser possuído por ela. Quando o mundo espera que você grite, falar com serenidade é um ato de poder. Quando alguém tenta te arrastar para a desordem, manter a postura é uma forma de vitória. Quando a provocação pede espetáculo, sua calma se torna uma muralha. Às vezes, a força mais alta não está em aumentar o volume, mas em diminuir a necessidade de provar alguma coisa. O quinto fardo é espalhar opiniões negativas sobre os outros. Falar mal de alguém pode parecer pequeno, às vezes parece até inofensivo. Uma conversa rápida, um comentário, uma crítica jogada no ar, uma opinião compartilhada entre amigos. Mas palavras revelam mais sobre quem fala do que sobre quem é falado. Quando você se acostuma a diminuir pessoas ausentes, começa a construir uma reputação silenciosa. A de alguém que talvez faça o mesmo com todos. Pense nisso. Quando você ouve alguém destruindo a imagem de outra pessoa pelas costas, uma pergunta inevitável surge dentro de você. O que essa pessoa fala de mim quando eu não estou aqui? A maledicência corrói a confiança, e confiança é um dos bens mais difíceis de reconstruir.
O estoicismo nos chama para uma vida de virtude. E virtude não é apenas o que você faz quando todos estão observando. Virtude também é o que você se recusa a fazer quando teria plateia para sua pior versão. Você não precisa gostar de todos, não precisa concordar com todos, não precisa fingir proximidade onde não existe afinidade. Mas pode escolher não transformar sua percepção negativa em veneno espalhado. Há uma diferença entre discernimento e julgamento inútil. Discernimento observa, aprende e decide melhor. Julgamento inútil apenas alimenta o ego. Ele faz você se sentir superior por alguns minutos, mas empobrece seu caráter no processo. Cada pessoa carrega batalhas que você não conhece. Isso não justifica atitudes erradas, mas deveria trazer mais cautela às suas palavras. Nem todo comportamento que você vê revela a história inteira. Nem toda falha define uma vida. Nem toda pessoa difícil é apenas má. Às vezes é alguém ferido, imaturo, perdido, tentando sobreviver com as ferramentas que tem. Isso não significa aceitar desrespeito. Significa não precisar destruir alguém para se proteger. Se uma pessoa não te faz bem, afaste-se. Se alguém agiu errado, estabeleça limite. Se uma situação exige posicionamento, fale com clareza. Mas evite o prazer barato de transformar o erro alheio em entretenimento, porque toda vez que você fala de alguém, também está treinando quem você se torna. Se treina desprezo, fica mais duro. Se treina fofoca, fica menos confiável. Se treina empatia, fica mais lúcido. Se treina silêncio, fica mais forte. E aqui existe uma prática simples. Antes de falar sobre alguém ausente, pergunte se suas palavras são necessárias, verdadeiras e úteis. Se não forem, talvez o silêncio seja a escolha mais nobre. Nem toda opinião precisa sair da sua boca. A maturidade começa quando você percebe que preservar sua paz também inclui preservar a qualidade daquilo que você espalha. E se esta reflexão está falando com você, deixe seu like e inscreva-se no canal O Grande Estoico. Aqui, cada vídeo é construído para fortalecer sua mente, sua postura e sua capacidade de viver com mais domínio, sem se perder no ruído do mundo. E eu quero te fazer uma pergunta. Qual fardo você mais precisa soltar hoje? Escreva nos comentários. Eu vou soltar esse peso. Talvez colocar isso em palavras seja o primeiro sinal de que você não aceita mais carregar o que te enfraquece. O sexto fardo é a comparação constante. Comparar-se o tempo inteiro é como tentar caminhar olhando para os pés dos outros. Você perde o ritmo, perde a direção e ainda começa a acreditar que está atrasado em uma corrida que talvez nem seja sua. A comparação parece natural, mas quando vira hábito, rouba a alegria de viver. Você olha para a conquista de alguém e imediatamente diminui a sua. Vê o corpo de alguém e despreza o próprio processo. Vê a vida financeira de outro e sente vergonha da sua caminhada. Vê um relacionamento, uma casa, uma viagem, uma aparência, um resultado e começa a medir sua vida com uma régua que não conhece a sua história. Mas você não está vendo a vida inteira do outro. Está vendo fragmentos, está comparando seus bastidores com o palco de alguém, sua luta interna com o recorte editado de outra pessoa, seu processo real com uma vitrine cuidadosamente iluminada. E isso é injusto com você. Epicteto ensinava a direcionar a atenção para aquilo que depende de nós. E a comparação excessiva faz exatamente o contrário. Ela coloca sua mente no território do outro, na vida do outro, no tempo do outro, na aprovação do outro. Enquanto isso, seu próprio caminho fica abandonado. A comparação te tira do presente. Ela faz você esquecer que cada pessoa tem uma estação, um conjunto de dores, uma trajetória, uma bagagem, um preço invisível. Você vê o resultado, mas não vê as renúncias.
Vê a aparência, mas não vê a insegurança. Vê o sucesso, mas não vê o custo emocional. Vê o sorriso, mas não vê a noite silenciosa. A mente comparativa é uma mente que perdeu intimidade com a própria jornada. E o antídoto não é fingir que o mundo não existe. É voltar para o seu campo de responsabilidade. Em vez de perguntar por que ele tem e eu não, pergunte: o que eu posso construir com o que tenho agora? Em vez de perguntar por que estou atrás, pergunte: qual pequeno avanço seria honesto para mim hoje? Em vez de medir sua vida pela velocidade alheia, examine se você está caminhando com mais consciência do que ontem. A comparação constante transforma diferenças em inferioridade. Mas diferenças não são derrotas. Seu caminho não precisa parecer com o de ninguém para ter valor. Há beleza em uma vida que amadurece no próprio ritmo. Celebre vitórias pequenas, não como consolo, mas como reconhecimento real. Você respondeu com mais calma do que antes? Isso importa. Cumpriu uma promessa simples? Isso importa. Voltou depois de cair? Isso importa. Cortou uma distração? Isso importa. Aprendeu a não se humilhar por aprovação? Isso importa. A vida é formada por avanços discretos que a comparação tenta apagar. Não deixe que a velocidade de alguém faça você desprezar sua direção. O 7º fardo é o uso inconsciente das redes sociais. As redes sociais são uma janela poderosa, mas também podem virar uma prisão elegante. Você entra para ver uma coisa rápida. Quando percebe, já passou tempo demais consumindo vidas, opiniões, corpos, conquistas, polêmicas, notícias, luxos, dores e distrações que não tinham nada a ver com o que você precisava fazer. E o mais perigoso é que você sai dali diferente, mais ansioso, mais comparativo, mais disperso, mais insatisfeito, mais distante da própria vida. As redes não mostram a realidade inteira. Mostram recortes, melhores ângulos, melhores frases, melhores momentos. Mesmo quando mostram dor, muitas vezes é uma dor editada, enquadrada, narrada para gerar reação. E se você não tem domínio da própria atenção, acaba entregando sua autoestima a um teatro sem perceber. O estoico entenderia isso como uma questão de governo interior. Aquilo que captura sua atenção, captura parte da sua vida. E se sua atenção está sendo entregue sem critério, sua mente começa a ser moldada por estímulos que você nem escolheu de verdade. Você pensa que está apenas rolando a tela, mas está treinando desejo, comparação, impaciência, ansiedade, opinião rápida, julgamento, distração e necessidade de novidade constante. Isso cobra um preço. Depois, quando precisa focar, a mente não obedece. Quando precisa ficar em silêncio, ela procura estímulo. Quando precisa lidar com a própria realidade, ela foge para a vida dos outros. As redes sociais não precisam ser inimigas, mas precisam ser colocadas no lugar delas. Use com propósito. Entre sabendo por que entrou. Busque uma informação, uma inspiração real, uma conexão específica, um conteúdo útil. Depois saia. Não entregue sua noite inteira ao vazio. Não ofereça sua primeira hora do dia para a comparação. Não deixe que uma tela defina o tom da sua mente antes mesmo de você lembrar quem é. Antes de abrir um aplicativo, pergunte: isso vai me construir ou apenas me anestesiar? Essa pergunta é simples, mas pode mudar sua relação com a própria atenção. Se você perceber que determinado perfil te faz sentir inferior, silencie. Se um conteúdo te deixa irritado sem necessidade, corte. Se uma rede social está roubando seu sono, imponha limite. Se a rolagem infinita está substituindo sua vida real, volte para o corpo, para o ambiente, para uma caminhada, para uma conversa honesta, para uma tarefa concreta. A vida que você precisa viver não está sempre do outro lado da tela. Às vezes, ela está esperando você levantar os olhos. O 8º fardo é a busca por validação externa.
Viver buscando aprovação é como estar em um palco permanente, esperando que uma plateia invisível autorize você a existir. Você pensa antes de agir. O que vão achar? Pensa antes de falar. Será que vão gostar? Pensa antes de mudar. Será que vão entender? Pensa antes de se afastar. Será que vão me julgar? E assim, pouco a pouco, sua vida deixa de ser guiada pela consciência e passa a ser conduzida pela reação dos outros. Isso é uma prisão silenciosa. A necessidade de validação parece apenas desejo de ser amado, mas quando passa do limite, vira abandono de si mesmo. Você começa a vestir personalidades que não são suas. Aceita coisas que ferem sua paz para não parecer difícil. Sorri quando queria estabelecer limite. Concorda quando sua alma discorda. Permanece onde já não cabe, apenas para não decepcionar. E cada vez que você se trai para ser aceito, perde um pouco de presença. O respeito próprio não sobrevive onde a aprovação dos outros se torna mais importante do que a própria verdade. Os estoicos ensinavam que não controlamos a opinião alheia. Podemos agir com virtude, clareza e honestidade, mas ainda assim seremos mal interpretados por alguém. E se você condicionar sua paz ao julgamento externo, nunca terá descanso, porque o mundo sempre terá uma nova opinião. Hoje te elogiam, amanhã te criticam, hoje aplaudem sua decisão, amanhã questionam, hoje gostam da sua postura, amanhã acham que você mudou demais. Quem vive para aplauso também morre por crítica. A libertação começa quando você deixa de perguntar apenas "será que vão aprovar?" e passa a perguntar "isso está alinhado com meus valores?" Essa pergunta muda a autoridade da sua vida de lugar. Você sai do palco e volta para o centro de si mesmo. Isso não significa ignorar conselhos. Uma mente sábia ouve críticas úteis, aprende com pessoas maduras, examina a própria conduta. Mas há uma diferença entre humildade e dependência emocional. Humildade escuta para crescer. Dependência se curva para ser aceita. Você não precisa ser incompreensível de propósito, nem rebelde sem causa, nem arrogante. Precisa apenas parar de sacrificar sua dignidade para caber em expectativas que mudam o tempo todo. A pessoa forte não é aquela que não se importa com ninguém. É aquela que não abandona a própria consciência para agradar todo mundo. Quando você para de buscar validação em excesso, algumas pessoas estranham, dizem que você está diferente. Chamam sua paz de frieza, chamam seus limites de arrogância, chamam sua mudança de egoísmo, mas muitas vezes elas apenas estavam acostumadas com a versão de você que dizia sim enquanto se destruía. Não volte a ser pequeno para deixar os outros confortáveis. O nono fardo é o perfeccionismo. O perfeccionismo parece nobre por fora, mas por dentro, muitas vezes, é medo. Medo de errar, medo de ser julgado, medo de começar pequeno, medo de ser visto tentando, medo de não corresponder à imagem ideal que você criou de si mesmo. A pessoa perfeccionista diz que está buscando excelência, mas muitas vezes está apenas adiando a ação. Quer o momento perfeito, a frase perfeita, o plano perfeito, o corpo perfeito, o cenário perfeito, o conhecimento perfeito. E enquanto espera tudo se alinhar, a vida passa. A perfeição pode virar uma forma elegante de paralisia. O estoicismo não pede perfeição, pede prática. Pede virtude em movimento, pede retorno ao caminho, pede disposição para corrigir, aprender e continuar. Excelência e perfeccionismo não são a mesma coisa. Excelência é fazer o melhor possível com honestidade e melhorar com o tempo. Perfeccionismo é exigir um resultado impecável antes mesmo de permitir que o processo exista. Excelência constrói. Perfeccionismo trava,
Excelência aceita aprendizado. Perfeccionismo transforma erro em vergonha. Você precisa parar de tratar cada falha como prova de incapacidade. Errar faz parte do treinamento. Ajustar faz parte da obra. Nenhuma vida profunda é construída sem tentativas imperfeitas. Nenhuma habilidade nasce pronta. Nenhuma mente se fortalece sem atravessar momentos de fricção. O problema não é querer melhorar. O problema é odiar sua humanidade no caminho. Há pessoas que desistem de projetos porque a primeira versão não ficou brilhante. Desistem de cuidar do corpo porque um dia saiu do plano. Desistem de estudar porque não entenderam tudo rápido. Desistem de se comunicar porque uma fala não saiu perfeita. Desistem de aparecer porque têm medo de serem vistas ainda em construção. Mas tudo que vale a pena começa em alguma forma de imperfeição. O rascunho vem antes da obra. O treino vem antes da maestria. A repetição vem antes da naturalidade. O erro observado vem antes da sabedoria. A maturidade está em substituir a pergunta "ficou perfeito?" por "isso me aproximou da pessoa que quero me tornar?" Essa mudança liberta. Porque a vida não precisa de uma versão impecável de você. Precisa de uma versão presente, honesta, corrigível e comprometida. Seja exigente com sua evolução, mas não cruel consigo mesmo. A crueldade interna não é disciplina. É violência disfarçada de cobrança. Disciplina verdadeira orienta. A crueldade paralisa. Disciplina te coloca no caminho. A crueldade te faz querer desaparecer. Faça melhor, sim, mas comece, ajuste, aprenda, refaça, continue. A perfeição que você tanto espera talvez seja apenas o nome bonito que seu medo usa para manter você parado. O 10º fardo é agarrar-se a expectativas irreais. Expectativas podem guiar, mas também podem esmagar. Você cria uma imagem de como a vida deveria ser, como as pessoas deveriam agir, como seu corpo deveria responder, como sua carreira deveria evoluir, como um relacionamento deveria se comportar, como o futuro deveria se desenhar. E quando a realidade não obedece ao roteiro, você sofre não apenas pelo que aconteceu, mas pelo choque entre a vida real e a fantasia que sua mente construiu. Grande parte da frustração humana nasce desse conflito. O mundo não corresponde à versão ideal que inventamos. A mente cria deveria. As pessoas deveriam reconhecer. O processo deveria ser mais rápido. A família deveria entender. O amor deveria ser perfeito. O sucesso deveria chegar antes. O corpo deveria mudar sem tanta dificuldade. O passado deveria ter sido diferente. Mas a realidade não se curva ao nosso desejo. E aceitar isso não é se acomodar. É parar de brigar com a vida imaginária para finalmente agir dentro da vida concreta. O estoico não nega a dor da realidade. Ele apenas se recusa a ser destruído por aquilo que não controla. Expectativas irreais são perigosas porque parecem esperança, mas muitas vezes são exigências disfarçadas. Você não está apenas desejando algo bom, está exigindo que a vida aconteça em um formato específico para então se permitir paz, e assim sua paz fica sempre adiada. Quando eu tiver reconhecimento, ficarei bem. Quando essa pessoa mudar, ficarei bem. Quando tudo estiver claro, ficarei bem. Quando eu não tiver mais medo, começarei. Quando a vida for justa comigo, então encontrarei equilíbrio. Mas talvez a vida nunca entregue o cenário perfeito. E mesmo assim, você precisará viver com dignidade. Abandonar expectativas irreais não significa abandonar sonhos. Significa trocar fantasia por direção. Significa estabelecer metas que conversam com sua realidade, seus valores e suas ações. Significa parar de exigir que pessoas sejam versões imaginárias que você criou na cabeça. Significa entender que nem todo o processo será rápido, bonito ou reconhecido. A beleza da vida não está em controlar cada onda.
está em aprender a navegar sem perder o centro. Pergunte a si mesmo: essa expectativa me fortalece ou me aprisiona? Ela me orienta ou me esmaga? Ela nasce da minha verdade ou da comparação? Ela respeita a realidade ou exige que o mundo vire uma fantasia para eu ficar em paz? Essa pergunta pode livrar você de muitos sofrimentos desnecessários. Há uma liberdade profunda em aceitar que a vida será imperfeita. As pessoas serão limitadas, os processos serão irregulares, e ainda assim você pode agir com clareza, coragem e presença. A realidade pode não ser exatamente como você queria, mas ela é o único lugar onde sua força pode ser praticada. O 11º fardo é a fofoca. A fofoca parece conexão, mas muitas vezes é apenas intimidade falsa, construída sobre a ausência de alguém. Duas pessoas se aproximam falando de uma terceira. Riem, julgam, comentam, exageram, analisam a vida alheia como se estivessem acima dela. Por alguns minutos, parece união. Mas que tipo de união nasce da exposição de quem não está presente para se defender? Palavras são sementes. Algumas constroem confiança, outras espalham ervas daninhas. Quando você participa de fofoca, talvez pense que está apenas acompanhando uma conversa, mas também está treinando seu caráter, está ensinando sua mente a encontrar prazer na queda alheia, está permitindo que sua boca carregue histórias que não pertencem a você. Está mostrando às pessoas ao redor que a privacidade delas talvez também não esteja segura na sua presença. Evitar fofoca não é moralismo vazio, é proteção da própria integridade. A pessoa íntegra não precisa transformar a vida dos outros em distração. Ela sabe que cada ser humano enfrenta batalhas invisíveis. Sabe que momentos ruins não deveriam virar entretenimento casual. Sabe que hoje o assunto pode ser alguém, amanhã pode ser ela. Antes de participar de uma conversa negativa, pare por um instante e imagine que a pessoa comentada estivesse ouvindo. Você manteria as mesmas palavras? Teria a mesma coragem? Falaria com a mesma certeza? Se a resposta for não, talvez suas palavras não mereçam ser ditas. Isso não significa nunca falar de problemas reais. Há situações em que é necessário denunciar, alertar, orientar, pedir ajuda, estabelecer limites. Mas fofoca não busca solução, busca sensação, busca prazer, busca superioridade momentânea. E tudo que alimenta o pior em você cobra um preço. O silêncio, nesse caso, é uma forma de elegância moral. Você pode mudar o assunto, pode não alimentar, pode sair da conversa, pode dizer: prefiro não falar sobre quem não está aqui. Talvez pareça estranho no começo. Talvez algumas pessoas te vejam como sério demais. Mas, com o tempo, sua presença passa a transmitir algo raro: confiança. E confiança vale mais do que popularidade. Quem evita a fofoca protege a própria mente de uma vida pequena, porque há algo maior para construir do que comentários sobre falhas alheias. A sua disciplina, sua paz, seu caminho, seu caráter, sua evolução, sua vida real esperando atenção. Enquanto você se ocupa demais da vida dos outros, a sua fica sem governo. E talvez essa seja a grande mensagem deste vídeo. Muitos dos pesos que você carrega não foram impostos pela vida. Foram aceitos por hábito. Você aceitou explicar demais, aceitou se comparar, aceitou buscar aprovação, aceitou expor o que deveria curar, aceitou entrar em conversas que sujam sua energia, aceitou perseguir metas que já não fazem sentido, aceitou rolar telas infinitas enquanto sua vida pedia presença, aceitou o perfeccionismo travando sua ação, aceitou expectativas irreais roubando sua paz. Mas aquilo que foi aceito também pode ser recusado. Não de forma teatral, não com uma promessa pública, não com raiva, não com uma nova identidade anunciada para todos. Em silêncio,
Você pode começar hoje a soltar um fardo por vez. Pode parar de responder quem só quer te provocar. Pode escolher não se explicar para quem decidiu não entender. Pode revisar suas metas e retirar o que não conversa mais com sua verdade. Pode guardar sua intimidade com mais respeito. Pode falar com firmeza sem gritar. Pode recusar fofoca. Pode diminuir comparação. Pode usar redes sociais com consciência. Pode parar de viver para aplauso. Pode aceitar ser imperfeito em movimento. Pode trocar fantasia por realidade. E quando você começa a fazer isso, algo muda. A vida talvez não fique fácil imediatamente. As pessoas talvez não entendam. Alguns hábitos vão resistir. Alguns vazios vão aparecer. Porque certos fardos, por mais pesados que sejam, também viram companhia. A mente se acostuma com o peso, e quando você o solta, precisa aprender a viver com o espaço novo que sobra. Mas esse espaço é precioso. É nele que nasce a paz. É nele que a disciplina se instala. É nele que sua voz interior volta a ser ouvida. É nele que você percebe que não precisa carregar tudo para ser forte. A verdadeira força não está em suportar pesos desnecessários para sempre. Está em ter sabedoria para distinguir o que é responsabilidade do que é prisão. Caráter não é carregar tudo. Caráter é carregar o que é justo, soltar o que é inútil e caminhar com dignidade. Se esta mensagem tocou você, deixe seu like e inscreva-se no canal O Grande Estoico. Aqui, nós não buscamos apenas frases bonitas. Buscamos domínio real, silêncio consciente, força emocional e clareza para viver com mais sabedoria em um mundo que tenta nos manter pesados. E para marcar sua decisão, escreva nos comentários: eu solto o que rouba minha paz. Que essa frase não seja apenas um comentário, que seja um compromisso silencioso, um compromisso de não explicar demais, de não se comparar com vidas incompletas vistas pela tela, de não buscar aprovação ao preço da própria alma, de não transformar sua dor em espetáculo, de não permitir que sua boca carregue venenos que sua consciência sabe que não deveria espalhar. A partir de hoje, solte um peso. Só um, mas solte de verdade. Porque uma vida mais leve não começa quando o mundo muda. Começa quando você decide parar de carregar aquilo que nunca pertenceu à sua paz.